Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto para tirar uma dúvida do Belmiro sobre o dólar. O Belmiro pergunta se seria o momento apropriado para resgatar uma aplicação em dólar, ou seja, o dólar, o real, melhor dizendo, se desvalorizou bastante, ele aplicou em dólar e a aplicação teve sucesso, né, teve lucro. Vamos dar um exemplo que ele tenha, eu não sei ao certo em quanto ele investiu, né, qual seria o valor, mas vamos colocar que ele comprou dólar a 3 e hoje o dólar se encontra próximo de 4. De antemão eu posso dizer o seguinte, é muito complicado você prever a tendência do dólar, tendência não, nem tanto a tendência, mas o momento de compra ou de venda. Por quê? Primeiro porque o Brasil tem reservas gigantescas em dólar, onde o governo pode intervir facilmente para tentar direcionar a cotação para onde ele quer. Então eu vou tentar te ensinar, Belmiro, como analisar o mercado de dólar. O mercado de dólar ele é influenciado basicamente por dois fatores, né? Você tem a importação e exportação de bens e serviços, e esse sim define no médio e longo prazo qual seria a cotação do dólar. Então, se o Brasil está vendendo mais bens e serviços e comprando menos, você tem uma tendência à apreciação do real, o real se valorizar e o dólar se desvalorizar. Se acontece o inverso, você tem uma tendência para o dólar se apreciar e o real desvalorizar. Tá certo? Bom, espero que você tenha entendido aí a visão. Mas no curto prazo, ou seja, o que é que mais afeta movimentos de curto prazo, ou seja, movimentos que você busca entender, porque esses movimentos sim afetam fortemente a cotação no curto prazo. São movimentos de capital, ou seja, entrada e saída de especuladores em um determinado mercado. Ou seja, o que é que vai causar a entrada ou saída de especuladores no momento atual que nós vivemos? Você tem um fator muito forte, que é a questão da eleição. A eleição no Brasil, quando eu falo eleição, é a corrida eleitoral. Quem está com maiores chances, né, com melhores chances no Brasil, quais são as políticas? Então, se você tem um aumento do eleitorado de um candidato de esquerda que propõe medidas radicais, como congelamento de salários ou não preocupação com as contas públicas, você vai ter fuga de capital do Brasil e uma desvalorização do real e um aumento da cotação do dólar. Então, nesse cenário de pânico, aí sim seria um momento, caso você tenha comprado dólar 3 e ele chegue a bater 4, 4,50, 5, né, no ápice de uma crise, você vender. Por que é complicado você dizer quando vender ou comprar? Porque você não sabe ao certo se esse candidato ele é só um pico, né? Subiu nas eleições, ele vai ter um retorno, outro candidato, digamos assim, um Alckmin, que é um candidato mais pró-mercado, mas manter o que já está aí, né? O mercado ele não está muito preocupado com a nossa situação de Brasil, ele está preocupado se as regras de mercado vão ser mantidas. E quais são essas regras? Baixa inflação, controle das contas públicas, né? Previsibilidade da política. E o Alckmin ele incorpora muito isso, né? Não estou defendendo ou contra o Alckmin, estou fazendo análise que o mercado estaria fazendo. E um outro candidato que ele propõe, digamos assim, auditoria na dívida pública, né? Coisas desse tipo, você traz incerteza e num cenário como esse você teria uma alta muito forte do dólar e talvez aí sim seria um movimento de lucro, né? Então a ideia é você pensar dessa forma, tá certo? Resumindo, você tem dois fatores que afetam o dólar, entrada e saída de capital especulativo. Qual seria o outro fator? A balança comercial. E no curto prazo, entrada e saída especulativa. E seria esse sim que causaria movimentos fortes para dizer se você vai ter lucro ou não na sua operação. Tá bom? Eu geralmente não gosto muito de dar dica, principalmente quando a gente dá dica, a gente meio que define uma realidade. Em economia você tem uma realidade atual e amanhã, dependendo do cenário, muda. Então é muito mais interessante você aprender a pescar do que receber o peixe. Tá certo? Grande abraço, espero ter ajudado. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.